saíram tropas da Síria e da terra de Israel levar presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. O terceiro vai dizer: e disse esta a sua senhora: tomará que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele estourará da sua lepra. Aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Pode tomar os assentos. Aleluia, louvado, grande Jesus. Glória a Deus. Estamos diante de uma palavra forte, né? A Bíblia vai nos dizer, né, que Naamã é um homem de muitas pelejas, de muitas batalhas, um homem guerreiro, um homem que venceu muita guerra. Ele saía, né, para a guerra e venceu muita guerra. Um homem valoroso, né, que ia para a guerra. E em uma dessas guerras, aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, ele trouxe presa uma menina. Aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Trouxe presa uma menina, né? Ele não só trouxe preso a menina, ele trazia centenas de pessoas presas, né? Mas essa menina ele trouxe para ser serva da sua esposa. Aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E essa menina, ela, aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Deus trouxe ela, mas ninguém, a Bíblia não dimensiona o nome dela, não dimensiona o nome da família dela, de quem ela é filha, de quem ela é. Aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E essa menina, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Deus, aleluia, trouxe, aleluia, ela com propósito naquela casa, aleluia. Ela trouxe naquela casa para, aleluia, o propósito de trazer cura, aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Naamã era um homem de muitas pelejas, de muitas batalhas, mas porém ele escondia, aleluia, um segredo. E naquela casa, diante da casa dele, ele vinha das guerras, das batalhas, mas dentro de sua casa ele não podia esconder, aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E aquela menina, aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, falou com a tua senhora: se o meu Senhor, aleluia, aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, fosse, aleluia, em Samaria, aleluia, encontrar aquele profeta, aleluia, o profeta estouraria ele daquela lepra, aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Não era uma mulher guerreira, não era uma mulher de luta ali, mas ali foi uma menina. O que mais me chama a atenção que era uma menina, aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Aquela menina, aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, veio ali com propósito, aleluia, aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Aquela menina veio para trazer cura e salvação para aquela casa, e libertação para aquela casa, para o homem que ele era liberto, aleluia. O homem era liberto, aleluia. Aquele homem, ele era liberto, já era liberto, e aquela menina veio para trazer a cura e a libertação para o homem que já era salvo, que já era liberto, o homem que era poderoso, aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Olhe para essa menina que está do seu lado, aleluia, e fale: menina, Deus te trouxe aqui, aleluia, para mudar a história de alguém, aleluia. Deus trouxe aquela menina para mudar a história de alguém, aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E na minha vida também não foi diferente, aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Deus trouxe, aleluia, uma menina
menina, que é minha filha Tália, para mudar, aleluia, para transformar minha vida e a vida da minha esposa, aleluia, para a gente ser curado da nossa lepra, aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E, aleluia, Deus trouxe ela também com um propósito, aleluia, para a mudança na nossa vida. Na minha vida não foi diferente, nem da minha esposa, aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E primeiro Deus, aleluia, através daquela menina, era uma menina pequenininha, aleluia. Agora está desse tamanho, era uma menina pequenininha que cabia na palma da minha mão, aleluia. E hoje está uma menina desse tamanho, mas Deus trouxe ela para mudar, para transformar a minha vida e a vida da minha esposa, aleluia, para tirar, para trazer cura, aleluia, cura de alma, aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, porque primeiro, aleluia, a gente tem que ser liberto de dentro para fora. Então a gente tem que ter cura na nossa alma, aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Aquela menina, ela não veio como filha, ela não veio, aleluia, como ser uma moradora para aquela cidade, para aquela, aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Ela veio, aleluia, para servir, aleluia, louvado e agradecido seja o nome, aleluia, e pela tanta luta que ela passou, aleluia, mas ela, aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Ela não retrocedeu de jeito nenhum, aleluia. Tentaram calar a boca daquela menina, aleluia. Tentaram calar a boca daquela menina, mas aquela menina, aleluia, não conseguiram calar a boca daquela menina, aleluia. E hoje em dia, aleluia, Deus, nesta noite, Deus está falando para mim, para você, eu quero, aleluia, você nesta posição, que eu e você tome posição, aleluia, se levante, porque através da minha e da sua vida também, aleluia, a gente, aleluia, traz salvação para alguém, traz libertação para nossa casa, traz cura para nossa família, aleluia. Se eu e você, aleluia, não tiver em posição, aleluia, para se manter de pé, aleluia, muita gente também cai, aleluia. A gente temos que se manter de pé. Tem aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E aquela menina, aleluia, ela trouxe cura, trouxe libertação. E na mão, aleluia, ele escondia por detrás daquela armadura, aleluia. Ele mesmo com aquelas feridas, com aquela lepra, ele ia para a guerra, ele ia para as pelejas, ele vencia tantas lutas, tantas pelejas, tanta guerra. Mas por detrás daquela armadura vivia uma lepra que dentro da casa dele ele não podia esconder, aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E no dia de hoje não é diferente, aleluia. Quem é eu, quem é você, aleluia, dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Eu e você, aleluia, temos que ser, aleluia, do mesmo jeito que a gente é na igreja, a gente tem que ser no nosso lar, aleluia, no nosso trabalho, temos que ser na rua, aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, aleluia. Porque, aleluia, aquela menina veio para tirar a lepra que havia em Naamã. Aquela menina trouxe cura, aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E nesta noite, aleluia, também o Senhor está perguntando, aleluia, qual é a minha e a sua lepra, porque Ele está nesta noite querendo curar a minha e a sua lepra, aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Naquele tempo, aleluia, o leproso, ele podia, aleluia, ele não podia viver em sociedade. Hoje em dia a gente pode, aleluia, pode orar, aleluia, pode ajudar, aleluia, aquele leproso. Hoje tem tratamento para a lepra, aleluia. E aquela menina não se procedeu, aleluia, momento nenhum ela cativa, aleluia. Ela cativa, ela preso, de jeito nenhum, de momento nenhum ela retrocedeu, aleluia. Ela não permitiu, aleluia, aleluia, que calasse ela. E ela, aleluia,
falou com a senhora dela, aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E Naamã, aleluia, aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Como ele, aleluia, não podia esconder, aquela menina viu a lepra dele, aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E falou com a senhora e ele, aleluia, ele questionou, mas depois, aleluia, quando ele foi até o, aleluia, aquele profeta, que o profeta pediu para que ele mergulhasse, aleluia, 7 vezes no rio, aleluia. Ele questionou porque o rio era sujo, aleluia. E ele questionou, aleluia, mas ele obedeceu, aleluia. E no dia de hoje, aleluia, eu e você, aleluia, quando a nossa liderança fala alguma coisa, eu e você não queremos obedecer. A gente temos que obedecer. Muitos de nós não queremos obedecer a liderança, mas a obediência, aleluia, curou a lepra de Naamã, aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. E Naamã, aleluia, porque seu homem muito poderoso, aleluia, glória a Deus. Aquela menina, aleluia, glória a Deus, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Ele levou cura para aquela casa, aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E, aleluia, já foi até falado aqui em João 38, 32, aleluia, vai dizer, aleluia, conhecerei a verdade e a verdade vos libertará, aleluia. Muitos de nós, aleluia, conhecemos a verdade, mas não estão vivendo a verdade. A gente não está vivendo, muitos não estão vivendo a verdade, estão vivendo de qualquer jeito, aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, aleluia. E a Bíblia já vai dizer, né, cantei até um louvor aqui, né, que lá no céu tem rua de ouro, aleluia, para os salvo e passear, aleluia. Só vai, aleluia, a ter esse privilégio, aleluia, aqueles, aleluia, que tiverem as suas vestes limpas, que se purificar, aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. É culto de libertação, aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Palavra dura, palavra de conselho, não mata a crente, aleluia. O que mata a crente é pecado, aleluia. E a palavra dura, muitos não gostam de palavra dura, palavra de conceito, aleluia. Mas o que Deus tem comigo, aleluia, é conceito, aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Porque Deus me tirou do lamaçal do pecado e me trouxe para a maravilhosa luz, aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E eu não me canso também de dar um testemunho, aleluia, que eu fui, aleluia, rebelde. Deus já tinha usado a minha esposa, aleluia, para me falar, aleluia, o novo convertido, que eu ia sair na rua do jeito que eu queria. Mas Deus não me chamou e não te chamou para andar de qualquer jeito, aleluia. Deus me chamou e te chamou para fazer a vontade dele, para ser liberto, aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Para que eu e você se liberte, aleluia, das coisas do mundo, aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, aleluia. Minha esposa, aleluia, me orientou para eu não saísse na rua do jeito que eu queria, e eu atemei, aleluia, eu era novo convertido, aleluia. E naquele dia Deus me pegou no meio da rua e travou as minhas pernas, aleluia. E eu ouvi a voz do Espírito Santo me falar comigo: olhe para você e olhe para a igreja, aleluia. Olhe para você e olhe para a igreja. Eu olhava para mim, olhava para a igreja, eu vim entender que era o jeito que eu estava, aleluia. Que Deus não queria que eu andasse do jeito que eu tivesse, que eu estava, aleluia. Porque eu andasse do mesmo jeito que eu estava ali, eu não ia ter diferença nenhuma, eu não ia ter testemunho nenhum, aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E o crente tem que ter testemunho, aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E a Bíblia em Romanos capítulo 8 vai dizer: nenhuma condenação há para aqueles que agora estão em Cristo Jesus, aleluia. Nenhuma condenação há. Em Romanos capítulo 12 vai dizer, aleluia, para que eu e você, aleluia, seja transformado em
seja mudado, seja transformado pelo nosso próprio entendimento. Aleluia, louvado e agradecido. Hoje em dia, eu e você, muitos de nós, querem andar do mesmo jeito, do jeito que quer, aleluia. Hoje saiu aí, aleluia. Eu me lembro de 2016 que minha esposa me comprou uma calça para mim, que era apertada nas pernas, eu ia para um casamento. Essa calça, quando eu vi, eu falei com ela, eu não visto essa calça. Ela falou, é moda. Eu falei, isso aí é moda. Eu falei, essa moda aí não é comigo, que eu não visto, aleluia. Me apareceu uma calça aí agora, que o nome da calça é calça pirulito.